Bora lá, bora bater um papo gostoso, vamos falar um pouquinho sobre os sorrisos, né? Sobre facetas laminadas, né? A gente vai discorrer um pouquinho a respeito dos laminados cerâmicos e das facetas laminadas diretas em resina composta. Vamos bater um papo, fazer uma conversa legal. Aqui para lembrar que todos os casos clínicos mostrados durante esta aula são feitos por alunos nossos da pós-graduação, então são casos com direitos autorais liberados para a gente dispor aqui para vocês, tá? Mas não liberados para a gente ficar esparramando pela internet, tá bom? Eu vou pedir aqui licença, porque a gente tem alguns professores da casa na grade para a gente fazer uma propaganda. No dia 9, né, Arthur? Das 9 até as 18 horas. Sábado agora, a partir das 9 até as 18. Nós vamos ficar 10 horas no ar, ininterruptas. 9 horas, vocês já fizeram essa conta errada. 9 horas? Já me fizeram fazer coisa errada, então são só 9. Só 9 horas, Arthur, só 9. Tá bom. E a gente vai fazer uma série de palestras, são todas gratuitas, mas é necessário que vocês façam a inscrição, então procurem lá nas redes sociais. A gente tem aqui a grade dos professores palestrantes, alguns da casa. Temos 2 aqui na presentes, a professora Esperança e a professora Luciana, né? E eu espero que a gente... Não deixem de assistir a gente. Não deixem de assistir a gente, todos eles. Vai ter certificado e quem fizer a inscrição vai ter também direito a algum. Vai ter brindes, vai ter sorteio no decorrer do dia, enfim. Acho que vai ser legal, vai ser uma experiência bacana. Tá? Bora lá. Só lembrando que não tem vínculo com a universidade, tá? É um evento web, tá? Bora lá. Vamos falar sobre a busca do sorriso perfeito, né? O sorriso perfeito ele vem sendo buscado assim incessantemente por pessoas há décadas, né? O sorriso perfeito, seja na cor, no tamanho, no formato dos dentes, né? E essa busca pelo sorriso perfeito, ela atinge todos os níveis de população, desde os mais abastados até a população mais simples, né? Agora, essa busca pelo sorriso perfeito, às vezes a gente discute o limite desse sorriso, né? O quanto é tão perfeito esse sorriso que se busca, né? A gente vê algumas coisas bizarras acontecendo aí por conta desta busca incessante, pela falta de parâmetros, né? Que algumas pessoas têm nessa busca pelo sorriso mais adequado. Dentre essa busca, a gente costuma dizer que os laminados, sejam eles cerâmicos ou de resina, eles se destacam dentro dessa busca porque eles permitem que você mude por completo forma, né? Mude a cor, mude inclusive o desenho do rosto de uma pessoa. E algumas coisas mais bizarras ainda quando a gente começa a descambar pelo popularesco, né? Então a busca do sorriso perfeito, ela é muito estranha. Tem pessoas que buscam coisas esquisitas para melhorar o seu sorriso. Seja porque não tem dinheiro, seja porque não valorizam a nossa profissão. Uma busca rápida aí na internet, Mercado Livre da vida, ou nos eBays da vida, vocês acham umas coisas estranhas para uso não profissional, né? Os Snap-on Smiles para leigos, né? Para não formados, né? Facetas laminadas para não formados, próteses fixas ou removíveis para não formados, e a venda nem sempre é das mais éticas, vamos dizer assim. A propaganda está lá e ela muitas vezes é enganosa. E você acaba, às vezes, por vezes, recebendo os resultados dessas bobagens dentro do seu consultório. Então, assim, só para a gente se localizar de onde vem essa busca e por que as pessoas são como são hoje, né? A gente vai contar um pouquinho da história do sorriso, né? Do sorriso perfeito, a história dos laminados. A história desses laminados, dessas facetas laminadas, ela remonta da década de 20, década de 30, quando da mudança, né? Porque você tinha, até a década de 30, o chamado cinema mudo.
Olha, você vai falar de cinema para falar de facetas? Sim, é importante falar de cinema para falar das facetas, porque a primeira grande mídia que faz com que os costumes das pessoas mudem foi o cinema. Então, lá até a década de 30, você tinha como base do cinema o cinema mudo. Então, a expressão que fazia com que as pessoas se divertissem não era a expressão facial, né? Era a expressão corporal. Então, você tinha lá na grande tela do cinema, aquelas telas enormes, você não tinha grandes close-ups, você tinha tomadas de corpo inteiro, e as pessoas e os artistas, eles se expressavam através da sua expressão corporal. Você é capaz de assistir um filme inteiro do Charles Chaplin sem ele pronunciar uma única palavra e você entende o filme inteiro. E ele não precisa pronunciar uma única palavra. Tudo pela expressão corporal dele, né? Na década de 30, mais especificamente no final dela, em 1927, surge o primeiro filme falado, né? Com Al Johnson, onde ele falava durante o filme, ele cantava durante o filme. Com o advento, então, do som no cinema, mudam-se algumas coisas em relação às tomadas de cena. Você passa a ter, então, filmes mais intensos, com expressões faciais intensas, e os artistas da época, né, eles começam, então, a dar sorriso para a tela. E ao dar esses sorrisos para a tela, nem sempre os sorrisos eram tão glamurosos quanto a vida do cinema. Julie Garland, por exemplo, ela era conhecida pelas intensas dores de dentes que ela tinha, pelas os inúmeros abscessos dentais que ela tinha e as perdas de dente que ela tinha. E o que faziam, então, com odontologia da década de 30, né? Como é que era o tratamento na década de 30? Na década de 30, até as próteses totais eram estranhas. A professora Ângela está aqui. O material de eleição para essa época era baquelite, era a base de baquelite para as próteses. Os dentes, muitas vezes pesados, duros, de cerâmica, não tinham estética, as próteses não tinham estabilidade, a endodontia, né, professora Esperança, não era desenvolvida como é hoje. Então era um tratamento muito precário. Não vou nem falar da dentística, né? Então não era era um tratamento extremamente precário, um tratamento até por vezes estranho, né? A dentística era silicato. Quando tinha, né? Nessa época acho que era resina acrílica ainda. Não. Era silicato mesmo. 38 já tinha silicato? Não sei não. 38, acho que sim, já. Eu não lembro. Na realidade, aqui era ouro. Ouro metálico machetado. Isso era a estética para a época. Ter dentes de ouro era extremamente era um sinal de status, né? Mas até que então, um dentista, o Dr. Charles Pincus, né, que foi conhecido como dentista de Hollywood, né, ele teve uma ideia, eu vou dizer aqui no mínimo genial, né? A ideia dele foi bastante interessante. Ele moldava a boca dos atores da época e construía facetas com resina acrílica na superfície externa dos dentes, com o material estético que tinha na época. E essas facetas eram fixadas com fixadores de dentadura. Hoje a gente tem o Corega, na época eu não sei o que se tinha, mas eram fixadas com fixadores de dentadura. E por que ele inventou essa técnica? Bom, a ideia era o ator que tinha fama, mas não conseguia mostrar seus dentes porque eram feios, mal acabados, enfim, ele podia ir para a telinha, fazer as grandes tomadas de close-up com as facetas do Dr. Charles Pincus, né? Ele fazia todas as tomadas de close-up, voltava para o consultório do Dr. Charles Pincus dentro do estúdio de Hollywood, removia então as facetas e voltava para fazer as outras cenas. Eram dentes que só tinham uma função social, a função única e exclusiva do ator dar o sorriso ali para aquele grande público, né? As facetas de resina só foram começar a ser desenvolvidas em 1974. E se a gente for pensar na história da dentística em si, a gente tem, por volta de 1956, a descoberta do condicionamento ácido, né?
por um puro acidente, né? Me fugiu o nome dele, Arthur. O Bowen foi da resina, o ácido foi do... Ninguém lembra o nome do dentista, enfim. Ele desenvolve o condicionamento ácido. Monocorde. Eu estava com o microfone fechado aqui. Ele acho que não era dentista, não sei se ele era dentista, ele era da odontologia ou era químico? Ele era da odontologia, ele estava fazendo decapagem ácidas. Decapagem ácida vegetal sobre dente. E ele colocou os dentes lá junto com as coroinhas na decapagem ácida e descobriu que aquele ácido que ele usava promovia uma descalcificação superficial do esmalte, né? E aquilo lá ficou meio escondido, porque ele não sabia muito bem o que fazer com essa descoberta, até que em 1966 Bowen desenvolve a molécula de BGMA. E aí com essa molécula eles conseguem a adesividade. A partir do desenvolvimento da adesividade e do advento dos adesivos de nova geração, lá no meio dos anos 80, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, é que com essa adesividade consegue-se, então, as cimentações adesivas das cerâmicas como conhecemos hoje. Tá? O mais interessante é que na década de 60 e 70 já tínhamos um sistema de facetas, chamado sistema de facetas maciças, e olha que interessante. Eram facetas pré-fabricadas que você pegava num kit e adaptava ela para os vestibulares dos dentes dos seus pacientes. E cimentava com resina composta. E quem diria que, aí, quase 50 anos depois, a gente estaria utilizando o mesmo sistema, um sistema muito semelhante, hoje é desenvolvido pela Ultradent, que é o chamado sistema vinil. Tá? Então, professor, tá difícil de te ouvir, sua voz está distante. Tem microfone aberto também, está fazendo ruído no fundo, gente. Desliga o áudio, gente. Desliga o áudio, gente. Então, esse sistema, o vinil é o sistema que a gente tem hoje, um sistema interessante, eu não vou entrar em grandes detalhes agora no momento, porque a ideia é falar de outros tipos de sistema, né? Mas é uma coisa interessante da odontologia, ela costuma ser cíclica, né? Você tem produtos, técnicas que vão e voltam com uma certa frequência. E aí a grande dúvida, né? Quem é melhor, a resina ou a cerâmica? Qual que eu devo escolher, a resina ou a cerâmica? Bom, se a gente for pensar em termos de odontologia como um todo, né? Eu não gosto muito deste de quem é melhor, né? Eu acredito que ambos devam ser parceiros. Então, qual é a indicação para aquele momento seria a pergunta adequada. Eu posso fazer em resina ou eu tenho que fazer em cerâmica? Eu posso fazer em cerâmica ou é mais adequado fazer em resina? Eu posso fazer um trabalho misto? Seria mais adequado um trabalho misto? Então, neste sentido, deixa eu só desligar, que é o meu que está dando esse sinal do... Não, você tem que continuar falando, Alípio. Eu vou continuar falando, eu só vou desligar aqui o meu WhatsApp web, que ele está dando sinal. Voltando aqui para a aula. Pronto. Você aperta o botão errado, o negócio vai embora. Vamos lá. Então, a ideia não é qual é melhor ou qual é pior. A ideia é em qual situação eu devo usar uma ou outra. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer de verdade, tá? Porque as resinas, elas têm o seu campo de atuação, assim como as cerâmicas também têm seus campos de atuação, né? Em termos de preparo, sem dúvida nenhuma, os preparos de faceta são os preparos para restaurações indiretas mais conservadores que existem. Não existe um preparo dentro da odontologia que seja mais conservador que o de uma faceta laminada. Principalmente porque nós contamos com a adesividade para isso. Hoje a gente consegue um preparo satisfatório de faceta com uma espessura de desgaste de 0,3 milímetros.
Imaginem todos vocês 1 milímetro. Agora imaginem 1/3 de 1 milímetro. Né? Mais ou menos isso que a gente utiliza. Né? 0,3 de 1 milímetro de espessura. Não são 3 milímetros de espessura, é 0,3. Com 0,3 de milímetros de espessura, eu já consigo um preparo satisfatório para facetas laminadas. Hoje, Alípio, Pode falar. hoje pela manhã, a Bia estava assistindo uma aula sobre laminados. E eu achei uma colocação muito interessante que o professor dela colocou, que foi assim, que com essa história de minimamente invasivo, nunca foi desgastado tanto desse tecido desnecessariamente na odontologia, por conta da estética. Exatamente. Eu achei excelente essa posição. Concordo plenamente com esse professor. Por conta de ser minimamente invasivo, você está vendendo um trabalho que, na verdade, é irreversível. Então, isso é importante de falar para o seu paciente, que apesar dele ser minimamente invasivo, ele é invasivo. Uma vez removido o esmalte, nada o substitui. Né? Então, só por ser estético, só porque eu quero o dente mais branco, eu vou colocar uma broca ali, vou desbastar toda aquela vestibular do meu dente para colocar laminados. Né? Se a gente for levar em conta que um laminado aí bem cuidado pode durar aí 15, 20 anos na boca se não houver nenhuma intercorrência, né? Um paciente com 20, 22 que faça um laminado, antes dos 40 ele está tendo que fazer de novo. E se ele viver até os 80, ele vai ter que repetir esse trabalho aí pelo menos 3, 4 vezes na vida dele. Se você pegar uma reconstrução com laminados de pré-molar a pré-molar superior, não vou pôr nem inferior, são 10 dentes. Se você colocar aí um valor justo, são 20 mil por arcada. Imagina quanto esse paciente vai gastar durante a vida dele. É um bocado de dinheiro, né? Mas, enfim, dentre os nossos preparos, ele é o menos invasivo. Ele preserva a vitalidade pulpar, né? Ele preserva as estruturas periodontais, porque a grande maioria das vezes eu não preciso invadir espaço biológico. Aliás, eu não devo invadir nenhum tipo de preparo, mas, enfim, às vezes eu preciso que o meu preparo seja subgengival para eu conseguir uma estética. Mas com as facetas laminadas e com os nossos cimentos atuais, a gente tem cada vez mais preferido fazer os chamados preparos justagengivais, como esse da foto que vocês estão vendo. Há casos em que o dente está muito escurecido e aí não tem jeito, eu sou obrigado a tentar esconder isso de alguma forma. Mas a grande maioria das vezes eu consigo manter uma integridade periodontal bastante satisfatória com esses tipos de trabalho. Numa comparação com resina, os estudos mostram, por exemplo, que a saúde gengival em preparos para cerâmica é muito mais saudável, vamos dizer assim, do que para preparo de resina composta. A nossa gengiva ela se dá melhor com as cerâmicas do que com as resinas, né, de uma forma geral. Outra coisa importante nos preparos de faceta, né, é a chamada preservação dos princípios mecânicos. Uma vez que a faceta ela abraça toda a vestibular do meu dente, né, eu consigo a retenção através da adesão micromecânica, eu tenho naturalmente um aumento da rigidez estrutural. Se vocês pegarem um dente como este anterior, onde a gente vê nitidamente uma resina cobrindo toda a borda incisal, então, na hora que eu faço uma faceta que abraça a vestibular inteira e ainda recobre a incisal, eu dou uma rigidez estrutural melhor para este dente. Eu aumento a estabilidade mecânica daquela coroa, daquela minha restauração. Tá? A integridade marginal normalmente é mantida porque o meu preparo, na grande maioria das vezes, ele começa e termina em esmalte. Então, dificilmente eu vou ter problemas com microinfiltração nessa região, né? Porque o término em esmalte ele permite uma adesividade melhor e um vedamento marginal melhor. Eu não tenho problemas com retenção, uma vez que eu estou trabalhando basicamente em esmalte. E esmalte é a região do dente que me dá melhor retenção. E isso permite, então, que eu consiga essa rigidez estrutural. Outra coisa importante, a gente costuma dizer que sobre o estresse de contração,
Outra coisa importante é que, por exemplo, quando eu faço uma faceta laminada e eu vou fazer a cimentação, o meu estresse é muito pequeno, porque eu estou trabalhando com uma única parede de cavidade, né? Isso num preparo clássico para facetas. Como a gente sabe, o estresse de contração se dá pela união de mais de uma parede. Se eu estou praticamente trabalhando com uma única parede, eu tenho um estresse muito baixo de contração. Lá para frente a gente vai ver o que esse estresse é capaz de fazer se a gente também não tomar os cuidados adequados, tá? As minhas facetas, sejam elas de resina ou de cerâmica, têm algumas indicações bastante precisas e de vez em quando a gente abusa um pouco da técnica, né? Como toda e qualquer especialidade, mas dentro do básico das indicações a gente tem anomalias de cor e forma, né? Então, dentes que sofreram escurecimento por medicação, por exemplo, tetraciclina, um exemplo clássico disso daí, onde os dentes ficam acinzentados e normalmente o clareamento não faz o efeito que deveria fazer, a gente usa as facetas para poder esconder a cor de fundo. Anomalias de forma, a gente viu um dentinho lá no começo, um dente conoide, então a gente consegue fazer transformações anatômicas. Quando a gente fala de alinhamentos dentais, né, o pessoal pode pensar assim, a dentística está querendo substituir a ortodontia. Bom, não é isso que a gente quer dizer com esses alinhamentos dentais. A nossa ideia aqui não é, de forma alguma, dizer que a prótese sobre o dente, ali, aquela faceta ou a coroa de cerâmica consegue resolver todos os problemas ortodônticos. Muito pelo contrário. O que a gente quer dizer é que a dentística pode entrar como um coadjuvante das finalizações de tratamentos ortodônticos. Como a gente sabe, todas as especialidades têm limitações, a ortodontia não é diferente. Existem movimentações que a ortodontia não consegue, existem alinhamentos que a ortodontia não consegue. Então, ao final do tratamento ortodôntico, a gente consegue fazer pequenos acabamentos desses alinhamentos, tá? É um limite, né? O limite do caso também. Exatamente. Muitas vezes faz necessidade, é necessário você complementar de alguma forma. Isso. Então, a ideia não é, de forma alguma, substituir nenhuma das especialidades, tá? Fechamentos de diastema. Então, a gente sabe que, ao final de ortodontia, alguns diastemas permanecem, ou até mesmo os pacientes que têm uma chave de oclusão satisfatória e têm pequenos diastemas, a gente consegue fazer isso, né? Hoje, muito mais nos restabelecimentos de oclusões perdidas, no restabelecimento de guia, né? A gente estava discutindo isso na semana passada entre os professores da equipe. Então, se você conseguir restabelecer a guia do canino, fazendo uma boa guia deste paciente, a guia de lateralidade, você consegue preservar muito mais as restaurações de resina que esse paciente, porventura, tenha nos seus dentes posteriores. Então, quando você restabelece a guia, e essa guia pode ser restabelecida com uma faceta laminada, e ela pode ser, inclusive, uma faceta laminada somente por lingual, independente de ter perdido a vestibular ou não. Então, você restabelece a guia com uma pista de cerâmica, né? Você consegue fazer o restabelecimento e travar a função canina desse paciente. Ele é indicado para dentes com grandes fraturas ou grandes destruições. Então, ao mesmo tempo que isso é uma indicação, é uma contraindicação, vamos deixar isso claro. Dentes com pouco esmalte tem contraindicação para facetas laminadas, tá? Então vai do bom senso de você olhar na hora se aquela fratura não comprometeu todo o dente a ponto de ter que fazer uma endodontia e a colocação de um pino intracanal, tá? Fatores iatrogênicos, eventualmente algum erro do próprio colega que porventura fez um desgaste onde não devia, você pode fazer o conserto com facetas laminadas, tá? Então são indicações.